O Domingo de Ramos é o Dia Mundial da Juventude, vivido este ano, sem dúvida, em circunstâncias muito particulares, mas apesar de todas essas circunstâncias, não queremos deixar de assinalar também, neste programa 70x7, esta jornada, e fazemos-lo com Dom Américo Aguiar, que cumprimento. Muito boa tarde, obrigado por estar no programa 70x7. Boa tarde a todos, uma saudação às famílias que nos veem neste Domingo de Ramos. Já temos que nos habituar na nossa vida que às vezes programamos coisas, agendamos compromissos e de um momento para o outro tudo se modifica, às vezes por razões boas, outras vezes por estas que não são as melhores, para nós, para as nossas famílias, para a humanidade como um todo. Esta maldita pandemia obriga a reescrever tudo aquilo que eram os programas e os projetos. E a vivência... Facto, neste Domingo de Ramos estava tudo previsto que uma delegação de Portugal estivesse em Roma para trazer os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Quero dirigir uma palavra especial aos mais de 1000 jovens que estavam inscritos na comitiva portuguesa, que, enfim, até ao último momento tiveram a esperança de que se pudesse concretizar esta viagem, esta peregrinação, o estar com o Papa, o acolhermos a cruz e o ícone das jornadas. Infelizmente nada disso se pode concretizar e queremos que cada um possa viver na mesma, com profundidade, esta semana especial da vida dos cristãos, este Domingo de Ramos que nos levará à Páscoa, ao Domingo de Páscoa, e cada um de nós ser capaz de viver as coisas com profundidade, infelizmente sem a presença, sem a vivência comunitária como estamos habituados, felizmente, mas de uma maneira inovadora, em casa, sozinhos, com a família no que isso significa, de maior ou menor número, infelizmente sem, e peço que não tenham tido a tentação de viajar, como é costume, para estar com a família, na aldeia, no interior, ou na casa não sei de quem. Portanto, devemos evitar a todo custo fazer esse tipo de circulação no território, porque não devemos nem contagiar ninguém, nem devemos nós próprios correr o risco de sermos contagiados. E aqui, salvaguardarmos os mais velhos. Nós sabemos que as pessoas com mais de 70 anos são mais vulneráveis à questão do vírus e por isso também devemos tudo fazer para não convidar a que saiam de casa e também não criarmos eventos ou circunstâncias em que nos encontremos os avós com os netos, os pais com os filhos. Custa, é doloroso, mas é o que temos a fazer e é o que devemos fazer verdadeiramente. Quanto à vivência do Dia da Juventude a nível diocesano, nós sabemos que as dioceses e os organismos diocesanos, cada um vai ouvindo aquilo que o Espírito lhe diz e vai inovando, principalmente em presença digital. Há tantas propostas de tantos secretariados diocesanos, desde Viana até ao Algarve, indo aos Açores e à Madeira. Portanto, não é por falta de presença digital, mediática, que não se viverá de um modo especial este Ramos e este Dia da Juventude. Mas é diferente. Pode-se viver assim? Pode, mas não é a mesma coisa, como dizia a publicidade. Por isso nós temos que ser ágeis e sermos capazes todos, os bispos, os padres, os leigos, as famílias, as empresas, ou seja, é uma pandemia transversal que a todos importuna, que a todos implica mudar os estilos de vida, os costumes de vida e por isso o apelo que eu faço aos jovens é que no meio disto tudo mantenham a serenidade possível e também se disponibilizem ao voluntariado. É fundamental. Passado o momento do medo, temos que pôr o pé no chão e saber que há coisas que, permitam que eu diga, só nós jovens, apesar de tudo, é que podemos fazer. E eu estou a pensar aqui em muitas paróquias, temos visto isto na internet, de tantas comunidades, que, por exemplo, são paquetes para que os medicamentos cheguem das farmácias à casa dos idosos. Por exemplo, para fazer recados, não é? Aquilo que nós em miúdos fazíamos uns recados para ter umas gorjetas, para ter assim algum expediente e hoje em dia isso é fundamental, não é? Sem contacto físico, como é óbvio, mas podermos estar disponíveis, os nossos queridos escuteiros e tantos jovens de tantos movimentos, até jovens que não pertencem a movimento nenhum, mas que se sentem chamados interiormente a fazer alguma coisa que seja útil e que seja necessária nestes dias que passamos. E por isso eu exorto, convido de novo e mais uma vez os jovens e a compreensão dos pais para que, em segurança, tendo em conta todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde, se disponibilizem a serem agentes ativos nas suas comunidades para tornar a cruz menos pesada àqueles que estão a viver esta pandemia de maneira mais sofredora. E sem dúvida que são as mensagens essenciais, esse apelo a permanecer em casa e a ajudar quem precisa, e que interessa sempre recordar nestes dias. Para
para quem tem no horizonte a Jornada Mundial da Juventude, o que é que este tempo permite que se diga? Acredito que não esteja tudo parado, mas acredito que tudo está em stand-by até um regresso. Sim, nós tivemos há dias a reunião do Comitê Organizador Local com os vários agentes, com os vários responsáveis, a quem agradeço mais uma vez, bem como temos mantido contacto com os comitês diocesanos, e a instrução que partilhámos é que íamos entrar em subterrâneo novamente, ou seja, a urgência e o foco é a pandemia. E temos de ter consciência disso todos, não é? A urgência a que somos chamados como povo, como humanidade, como igreja, como nação, é tratarmos da questão da pandemia. Tudo o resto passou para segundo lugar. Ora, não precisamos desligar, não é? E vamos manter tipo hibernação, não é? Como o urso faz, vamos entrar em hibernação. Há coisas que se podem continuar a fazer. Aliás, eu sei que os comitês diocesanos e os secretariados diocesanos da juventude, das dioceses, vão ter atividades, vão propor ações e, portanto, tudo isso será feito de modo sereno, mas não esquecendo o que é prioritário na vida de todos e de cada um. E também, e posso já também partilhar convosco, nesta manhã do sábado, domingo de Ramos, estaríamos em Roma, nesta manhã, com o cardeal José Tolentino, que ia fazer uma catequese aos jovens que participariam neste encontro. Ao falar com ele estes dias, ele, de coração generoso, vai fazer uma conferência, vai fazer um texto que vai partilhar com estes mesmos jovens e que nós faremos chegar a todos eles através das equipas diocesanas da juventude no domingo de Páscoa. Ou seja, no domingo de Páscoa vão ter um presente que é uma mensagem, uma reflexão do cardeal José Tolentino dirigida aos jovens portugueses que pensavam estar em Roma nesta atividade e estarão em Portugal, nas suas terras, nas suas casas, com as suas famílias e terão este subsídio da generosidade do coração do cardeal Tolentino, que penso que será também um momento muito especial para vivermos como jovens estes dias da Semana Santa e, de um modo especial, o coração da nossa vida cristã, que é a celebração da Páscoa. Colocar decisões em cima da mesa vai acontecer quando, de facto, a tal curva que queremos que comece a descer, de facto, esteja já muito cá para baixo. Nós temos partilhado com os comitês diocesanos, por exemplo, nós já temos o logo e o hino numa fase quase pronta para divulgação. Mas a gente pergunta, faz sentido estar a apelar aos jovens portugueses, aos jovens do mundo inteiro, para se distraírem com o logo ou com o hino da jornada neste momento? Não seria falta de respeito por aqueles que sofrem, por aqueles que estão no campo de batalha, estarmos a distraí-los com estas ferramentas da Jornada Mundial da Juventude? E eu acho que seria desrespeito. É óbvio que alguns dizem que poderia ser uma maneira de alguma distração para mudar de assunto, mas eu penso que a seriedade é tal e a gravidade é tal que nós não podemos desmobilizar a atenção de ninguém. E por isso o logo, o símbolo, as apresentações dessas ferramentas são adiadas para melhores dias que sejam mais, respeitadoras desta vivência que a humanidade agora partilha. E também todas as outras coisas. Nós estamos, por exemplo, há um trabalho que continua a ser feito, que tem a ver com a plataforma de inscrições, é software, é programação, é informática, isso continua a ser feito, como continuam a ser feitos muitos contactos via videoconferência. Aliás, eu agora descobri, nem eu imaginava, há tanta plataforma de videoconferências, tantas marcas, tantas ofertas, que é um dos bens, porventura se possa dizer, desta circunstância, é a descoberta ou redescoberta para alguns da potencialidade que as novas tecnologias nos proporcionam de fazer bem. Às vezes falamos ou refletimos sobre a possibilidade das plataformas e da internet ser uma coisa má. Não é. E estamos a ver que não é. Estamos a ver que as coisas não são más nem boas. Nós podemos utilizá-las para fazer bem ou para fazer mal. Está aqui uma prova para a humanidade inteira de como as novas tecnologias estão a proporcionar tanto bem e tanta proximidade junto daqueles que nestas alturas estão reservados à circunstância da sua casa. Vamos alargar um bocadinho a nossa conversa, para além do foco da juventude, dos jovens, olhando de facto a esta fase que estamos a viver e que estamos a tentar ultrapassar da melhor forma. O que é que isto nos pode trazer de bem? Há alguns dias os bispos de Lisboa escreveram aos sacerdotes, aos padres da diocese, e falavam que este tempo de isolamento social, que podemos chamar também de isolamento pastoral,
pode ser uma oportunidade e pode ser compensado com novas formas, com novas descobertas de fazer, de estar e de criar comunidade. Acredita que isso está a acontecer e vai acontecer? Acredito profundamente e temos, permitam que diga, na circunstância de bispo, estamos muito gratos aos nossos pastores, aos nossos párocos, aos nossos priores, aos nossos abados, aos nossos reitores, a todo o clero que está espalhado, os nossos diáconos, a todos os agentes pastorais espalhados por todo o território. E nós temos visto isso nas mensagens que os bispos portugueses têm publicado agora nestes dias, até com recomendações para a Semana Santa, e sempre a marca de um agradecimento profundo ao clero e aos agentes pastorais pela capacidade de ouvir o que é que o Espírito diz às igrejas e aquilo que significa de presença no terreno. Eu gostava de partilhar rapidamente várias áreas. Nós vemos, por exemplo, nestes dias que passaram, nós fomos chamados, como igreja toda, as várias dioceses, a fazer um levantamento de estruturas que pudessem acolher os idosos. Sabemos que está a ser feito estão a ser feitos testes nos lares de idosos, nos públicos, nos privados e noutros, e que era preciso colocar os idosos que não têm vírus, colocá-los num local para fazer uma higienização dos lares e voltá-los a pôr lá e retirar de lá os que estão contagiados, e para isso são necessárias estruturas que os acolham. E a Igreja foi chamada a abrir o seu coração e abrir as suas portas para acolher, dentro que são as suas possibilidades, todos estes idosos. É o que estamos a fazer no terreno. As paróquias, várias dioceses. Exatamente. Todas as dioceses do país foram chamadas a esse desafio e estão a fazê-lo. É óbvio que algumas terão muitas possibilidades e outras nem por isso. E quando dizemos dioceses, dizemos as realidades eclesiais que existem no território da diocese. As paróquias, os seminários, as congregações religiosas, os colégios, tudo quanto é estrutura que, direta ou indiretamente, se enquadra no território de uma diocese. Portanto, fomos chamados a isso e estamos a fazer isso. Por exemplo, a Cáritas Diocesana de Lisboa foi chamada, mais uma vez, a ter um papel de chapéu, de tutela, ou seja, de coordenação daquilo que possam ser apoios e resposta aos gritos que nos venham da população. E estamos a fazer isso. Ainda nestes dias, mais de aproximadamente quase 200 mil euros que têm sido distribuídos, seja ao Banco de Emergência Alimentar, um projeto do Banco Alimentar, seja à Comunidade Vida e Paz para repor a normalidade do apoio ao sem-abrigo, seja a estrutura que herdamos daquilo que era antigamente a Casa do Gaiato de Lisboa e que agora é uma estrutura que depende do Patriarcado de Lisboa, aqui em Lisboa, seja algumas paróquias com ajuda alimentar, ou seja, nós estamos a dar resposta na frente, não é? E depois também uma palavra de solidariedade e de gratidão aos capelães hospitalares. Sabemos das dificuldades de todos, seja das administrações, seja dos corpos clínicos, seja dos próprios capelães. Não há um obstáculo a que os padres deem assistência, mas há uma chamada de atenção à corresponsabilidade. Ou seja, o capelão não pode circular no hospital como fazia, não pode interagir com os doentes que estão contagiados, como é óbvio, pelo risco dele se contagiar e pelo risco de contagiar os restantes doentes. Ou seja, é preciso também descobrir o modo novo, como é que a capelania hospitalar pode estar presente junto daqueles que mais sofrem. Das suas famílias, dos profissionais de saúde, temos que reaprender a fazê-lo. E por isso estamos próximos e estamos solidários com o sofrimento também que os capelães hospitalares estão a viver, de redescobrirem novas maneiras de se poderem fazer presentes. Depois, as prisões. As prisões são também uma frente muito difícil. O Sr. Dom Joaquim, na Comissão Episcopal, tem esse pelouro, o Sr. Dom Joaquim Mendes, auxiliar de Lisboa, e também tem partilhado connosco o que é que se está a fazer e da enorme sensibilidade da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e da tutela do Governo para se tomarem medidas para salvaguardar a vida também daqueles que estão confinados na cadeia. É óbvio que parece que não seria necessário, estão lá, não há perigo de contágio. Isso não é verdade, porque há muita entrada e saída de serviços, de pessoas, e o contágio acaba por acontecer. E por isso também somos chamados a ser sensíveis e a saber como responder de maneira nova a estes nossos irmãos que estão detidos. E depois, tanta solidariedade a que a Igreja tem correspondido. Às vezes ouvimos dizer que alguns têm dúvidas quanto à presença da Igreja efetiva, proativa, mas ela está a acontecer. E porquê é que existem essas dúvidas? Oh, Paulo, eu penso que quando se anunciou com muita dor, como disse o Sr. Cardeal Marto, a decisão dolorosa de suspender as celebrações comunitárias, para muitos isso foi sinónimo de fecharmos a porta e de virarmos as costas. Ou seja,
Pode acontecer que, erradamente, sintamos que a única frente de presença da Igreja sejam as celebrações comunitárias. Infelizmente, isso acontece para alguns, mas felizmente não é essa a realidade efetiva da presença da Igreja no nosso país. Eu tenho telefonado para colegas do interior, do norte e do sul do país, para ter dados próximos do terreno e só temos motivos para estar felizes. Da interação, quanto a essa ajuda que está a acontecer. Exatamente, da interação das paróquias, das juntas de freguesia, das câmaras municipais. É assim, existem exemplos negativos? Existem, pontualmente existem, como existem em todas as áreas e em todas as instituições. Mas eu acho que isso há de ficar para o pós-pandemia, refletirmos porque é que em algumas circunstâncias as coisas não correram bem. Eu acho que agora a nossa força, o nosso espírito, as nossas capacidades de resposta, o nosso poder de fogo, se assim podemos dizer, será exclusivamente com o foco de lutarmos todos, como Igreja, como portugueses, como nação, como Europa e como mundo, esta pandemia, esta maldita pandemia. Na sua opinião, todos estes projetos da Igreja Católica em Portugal, nas várias dioceses, e de facto não é preciso procurar muito nas páginas de notícias para descobrir muitos projetos, eles podem correr o risco, pela dispersão que existe, porque de facto geograficamente são dispersos, de não serem reconhecidos como tal. Seria necessário uma forma de apresentar isto à sociedade também mais unitária enquanto Igreja Católica em Portugal? Sim, Paulo, isso aí é um calcanhar daqueles que nós sabemos. Ou seja, Sim. Primeiro a questão da organização da Igreja Católica em Portugal. Isso interessa também passar para a sociedade, exato, não é? É sempre o problema de somos 21 dioceses, 20 mais as Diocese das Forças Armadas e com a sua autonomia e, portanto, há sempre uma dificuldade em termos uma leitura nacional das coisas. Não é? Poderá ter a vantagem, acredito, de um trabalho muito mais próximo junto às comunidades. Ou seja, o trabalho local, de proximidade, paroquial, vicarial e diocesano é efetivo. Agora, a capacidade de termos noção do todo é que é complicada. Mediaticamente é que pode ser mais complicado. Mas temos de trabalhar nisso e temos-lo feito. Hein? Temos de fazer caminho até. Eu também apelava aos portugueses e aos que nos ouvem e veem que mesmo nestas campanhas de solidariedade que estão a começar a despontar, primeiro que convém alguém coordenar as coisas, não é? Porque senão a certa altura há excesso de boa vontade e às vezes afogamos as instituições com o mesmo produto, não é? Vão todos comprar o mesmo produto e a certa altura esse mesmo produto acaba por ser demasiado, não é? E portanto convém, mesmo às vezes nós temos tido esse feedback dos hospitais, começam a aparecer nas plataformas que o hospital quer cobertores ou quer refeições ou que quer não sei o quê, às vezes são mentiras, são fake news, não é? Mas é sempre bom que quem tenha ideias de fazer estas campanhas coordene junto das entidades responsáveis, sejam hospitais, sejam outras, para que não nos calquemos uns aos outros, para que não andemos todos a fazer a mesma coisa e que no final o resultado seja o melhor para todos. Mas temos que trabalhar nesta visão total, seja da parte da Igreja em Portugal, seja da parte até das diversas autoridades, que também temos notado esse problema do pensar globalmente e depois as coisas acontecerem bem a nível local. De facto, para esse encontro aquilo que é preciso. E Dom Américo Aguiar falava um pouco já nesse aspecto, que era uma questão também que queria colocar, que é o que é que a Igreja Católica é chamada a fazer de específico neste momento? Porque, de facto, nós vemos campanhas por ventiladores, vemos campanhas por tantas necessidades que existem. Há aqui também um dever de responsabilidade das instituições, das pessoas, por fazer o que é específico seu, deixando a autonomia a outras organizações? Nós temos, como dizia o Sr. Patriarca, no início desta pandemia, a Igreja, há uma coisa que tem que fazer e que está a fazer, é estar em alerta e em total disponibilidade para ir em auxílio dos apelos das autoridades. Isto temos-lo feito desde o primeiro momento. A Igreja Católica em Portugal, as dioceses, as vigararias, as ouvidorias, os arciprestados, as paróquias, a mais pequena das comunidades, estamos em total disponibilidade, em alerta, para corresponder àquilo que sejam os pedidos das autoridades. Sejam as autoridades de governo, nacional, regional ou local, sejam as autoridades de saúde. E isso é fundamental. Depois também sermos capazes de fazer aquilo que é identitário nosso,
E aí nós não temos celebrações comunitárias, mas é nossa obrigação rezar uns pelos outros. E aos sacerdotes rezarem pelo povo que lhes está atribuído. E isso é nosso, é identitário e é fundamental. Nós não podemos estar todos em comunidade a rezar, mas é identitário nosso rezarmos por todos, pelos nossos e uns pelos outros. Isso é a nossa identidade. Depois, a proximidade da resposta. Não é? Há localidades, eu ontem falava com alguns colegas de Vila Real, há coisas que só nós, paróquias, só nós no meio do monte, em aldeiazinhas e em territórios em que já não existe o Estado institucionalmente representado, não há Caixa de Depósitos, não há CTT, não há Finanças, não há Guarda Nacional da República, não há nada. A única instituição que existe é o Sr. Abade. Mesmo junta de freguesia já pode não existir, e não é? pode estar fundida ou unida. Sim. E fisicamente já não ser ali. Ou seja, o nosso dever também é este, é sermos o cabelo, né? a união capilar que sobra de ligação entre o cidadão e aquilo que são estas realidades diversas do Estado, porque nós, Igreja, nós cidadãos somos cristãos e somos cidadãos, somos Estado também. E daí esta corresponsabilidade partilhada de sermos presença junto dos que estão mais longe, dos que estão mais sós, através daquilo que é a presença institucional da Igreja. Terminamos a falar das novas possibilidades que vão surgindo de pertença à comunidade. A comunidade virtual, e aliás, como há pouco já referi também do Américo, a comunidade virtual está-se a tornar cada vez mais, porque sempre o foi, uma comunidade real. Sim. Aliás, há uma mensagem do Papa que falava nisso, não era? Uma das mensagens do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que era exatamente da comunidade virtual à comunidade real. Ora, nós estamos a ter uma prova, não era necessária no contexto de uma pandemia, não é? Mas estamos a ter a possibilidade, um teste que nos é feito, exatamente disso, não é? Aliás, eu lembro-me de ouvir tantas vezes, ou algumas vezes, até alguma repugnância em as pessoas assistirem à Eucaristia na televisão, que não valia, que não podia ser, só em casos muito excepcionais, e como agora, de um momento para o outro, passou a ser o modo como qualquer um pode participar na celebração. Eu digo participar, não é? Porque até isso mudou, até a linguagem mudou, de dizermos que eu assistia à missa na televisão ou na internet e agora eu quero participar na missa através das novas tecnologias. Ora, isto é um mundo novo. O Sr. Dom Manuel, nessa mensagem que todos subscrevemos... Na Carta aos Padres de Lisboa. Exatamente, na Carta aos Padres de Lisboa, diz, a certa altura, fala no que aí vem e como vem. Ou seja, é um tempo novo. Nós nunca vivemos uma circunstância desta maneira, neste contexto, e, portanto, temos que perdoar os erros, porque tudo é novo para todos, mesmo para as autoridades. Portanto, ninguém tem um caderninho com instruções para saber fazer melhor, estamos a aprender todos uns com os outros, e, portanto, o que eu peço, exorto e convido é sermos dóceis àquilo que são as recomendações, obedecermos, mesmo na dúvida, obedecermos ao que nos é pedido e irmos tentando, olhem, fazer aquilo que o Sr. Dom Manuel também nos lembra, da Sofia de Melo Breiner, que quando falava dos navegadores portugueses, dizia que navegavam sem o mapa que iam fazendo. E nós estamos exatamente assim, nós estamos a navegar sem o mapa que vamos fazendo. E gostaria também de pedir a cada um e a todos que nestes dias de Semana Santa, das celebrações pascais, que procurassem estar de um modo especial unidos, não é? Aos seus bispos, aos seus pastores, às suas comunidades e rezássemos de um modo muito especial por todos, mas peçamos pela Itália e pela Espanha. Não é? São dois países com quem temos uma ligação muito especial, é o sangue latino que partilhamos desde o início da história, e a Itália, que é para nós símbolo de tantas coisas boas, da cultura, do saber, do património, da religião, e agora é para nós qualquer coisa de muito sofredor. Não é? E a vizinha Espanha também, e se o nosso vizinho não está bem, nós também não estamos bem e não podemos estar bem. Por isso que nas nossas orações elas sejam bilíngues, não é? O coração sabe todas as línguas, e que seja bilingue, pedirmos por estes irmãos e irmãs, e que tentemos, cada um de nós, compreender a irritabilidade dos mais velhos. Não é fácil, mesmo para as pessoas que estão habituadas a estar sozinhas, agora estão sozinhas com um peso maior em cima delas, o medo da pandemia. E por isso uma palavra, um gesto especial a esses irmãos e irmãs que vivem sozinhos, que na sua casa tudo é memória,
dos pais que lá viveram, dos filhos que lá estiveram, dos netos que por lá circulam e agora estão sós, completamente sós. Quero-vos dizer que estamos uns com os outros, que estamos todos juntos, que compreendemos essa ansiedade, esse pânico, mas que só podemos vencer tudo isto se cumprirmos aquilo que nos é recomendado. Por isso, através dos jovens, porque é isso que aqui nos reuniu nesta conversa desde o início, que os jovens se façam presentes no voluntariado possível, que se salvaguardem e, se Deus quiser, nós possamos estar aqui em meados de novembro a falar da peregrinação que vamos fazer a Roma para estar com o Papa, ou que possamos estar aqui a fazer o balanço da maravilha que foi estarmos com o Papa Francisco e rezemos por ele. Aquela oração do dia 27 de março passado, a Praça de São Pedro vazia, mas cheia de humanidade. O Papa a percorrer sozinho aquelas escadas, mas de mão dadas com todos nós. Né? São imagens profundas que eu penso que tocam a humanidade para todo o sempre. E por isso que rezemos pelo nosso querido Papa Francisco, para que, mesmo a cambalear, mesmo daquela maneira tão especial como é a dele, ele sinta a força da oração e que sinta que estamos todos com ele, porque ele, para o bem e para o mal, independentemente da religião de cada um, da fé ou da procura de uma relação transcendente com Deus, ele é, até hoje, aquele que personaliza o grito da humanidade, de todos, perante Deus e perante aquilo que é a realidade de cada um de nós, deste maldito coronavírus. De facto, assim está a acontecer e agradeço, Dom Américo Aguiar, ter estado aqui no programa 70x7, também a dar esta palavra de ânimo que é tão necessária para as sociedades de hoje. Muito obrigado e fica a promessa para novembro, então, para voltarmos a falar aqui dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude e esperemos que assim aconteça. Uma Santa Páscoa para todos, dentro dos possíveis. Muito obrigado, muito obrigado. De facto, um dia que é o Dia da Juventude, no Domingo de Ramos, e que, apesar das circunstâncias, também assim é assinalado no início desta Semana Santa, que nos vai conduzir a uma passagem, por certo, para dias melhores. A Páscoa assim foi e neste ano 2020 também assim vai acontecer. Votos de um ótimo domingo e até amanhã, se Deus quiser.